Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, seja na sua vida. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer por você assistir aos meus vídeos, por você que está acompanhando, né? E pedir que você se inscreva aí no canal, compartilhe aí com os seus amigos. Ao se inscrever, você vai ver aí do lado um sininho, toca nesse sininho que assim que coloca um vídeo aqui, que um vídeo é postado aqui, você recebe a notificação para você estar assistindo e compartilhando com seus familiares, com seus amigos, né? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Eu quero estar postando aqui pelo menos uns 3 vídeos por semana. Na verdade, eu gostaria de estar postando um por dia, mas pelo menos 3 por semana. Agora, esses dias eu vou estar postando. E hoje a palavra de Deus ela se encontra no livro de Marcos, capítulo 8, que o título diz assim, o versículo é o 31. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia para você estar acompanhando, porque muitas pessoas estão fracas na fé, porque só têm ouvido as pregações e não têm acompanhado na leitura. Então você vai assistir uma pregação, vai assistir um culto, leva a sua Bíblia. Foi para a igreja, leva a sua Bíblia. A Bíblia nos diz que é o livro que é Deus falando conosco. Então, se Deus quer falar com você, você tem que estar preparado para ouvir. E às vezes eu vou falar alguma coisa aqui que você não vai acreditar que é verdade, mas você estando acompanhando, você não vai ter dúvida. Amém? Aí diz assim, o título, Jesus prediz sua morte e ressurreição. O versículo 31 diz, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então Jesus ele veio, desde o início ele vinha falando quem ele era, muitos não acreditavam, muitos não acreditaram, né? Não deram crédito às palavras dele, mas para o final da vida dele, ele dizendo tudo que ia se cumprir, mesmo assim as pessoas duvidando, e veja o que aconteceu. Assim como lá no passado, na época de Noé, que Deus falou para Noé construir a arca, né? E Noé convidava o povo para ajudar, ninguém dava crédito, muitos não quiseram acreditar, provavelmente diziam até que ele era doido. Quando Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito, muitos disseram que ele não ia conseguir, que não tinha como ele fazer aquilo, mas não foi ele, o mérito não era dele, o mérito é de Deus, porque quando Deus quer fazer, ele faz, ele usa quem ele quer. E aqui no versículo 32 diz, ele dizia abertamente essas palavras, e Pedro o tomou à parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-se diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que Deus, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Os seus pensamentos, os meus pensamentos em relação a Deus, Satanás não conhece, ele não sabe, ele não vai agir em nossos pensamentos. A sua oração que você faz em pensamento, pedindo a Deus a cura para uma pessoa, a libertação de uma pessoa, essas Satanás não tem poder para estar impedindo. Por quê? Porque ele não
ouve, ele não conhece o seu pensamento. As nossas palavras, ele já conhece. Quando nós falamos algo para uma pessoa, Satanás absorve as nossas falhas. Quando nós relatamos as nossas fraquezas para as pessoas, ele sabe as nossas falhas por causa disso. E é exatamente isso que ele usa contra nós para nos tirar da presença de Deus. Porque Satanás também ele é espírito. E ele usa as pessoas que não servem a Deus, que não conhecem a Deus, para tirar aqueles que estão na presença de Deus. Então é por isso que nós devemos estar vigilantes, é por isso que nós devemos estar sempre em oração. E veja que aqui não foi para qualquer um que Satanás usou. Satanás usou os servos de Jesus, um dos seus discípulos. E o versículo 34 diz: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como assim? Vir após mim. Se alguém quer fazer a obra de Deus, se você quer seguir a Jesus, então você não deve olhar para o que os outros estão falando. Ah, eu não vou naquela igreja porque lá só tem ladrão. Ah, eu não vou naquela... Mas sim, você busca em Deus a sabedoria. Pede ao Espírito Santo para te revelar o que é certo e o que é errado. E ele vai te revelar, e eu tenho certeza que você vai saber se você está no caminho certo ou não. Porque ir numa igreja qualquer, um pode ir. Mas buscar a Deus nem todos. Porque muitos não preparam o coração para isso. E se o meu coração estivesse cheio de imundícia, de impureza, o Espírito Santo não vai habitar. E se o Espírito Santo não habitar em meu coração, eu não vou ter mudança, não vou ver transformação. Eu vou permanecer a minha vida inteira da mesma forma. Eu vou frequentar uma igreja, eu vou orar, mas vou continuar na mesma coisa, porque eu não tive uma atitude de transformação. Mas a partir do momento que eu decido tirar do meu coração aquela mágoa, aquela tristeza, aquele rancor, que eu peço a Deus para tirar isso do meu coração, a minha vida muda, a minha vida transforma. Mas eu preciso reconhecer que Deus tem que ser o primeiro na minha vida, que Ele é o primeiro na minha vida, e que Ele vai mudar a minha vida. E o versículo 35 diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Como perder a vida? O que o mundo nos oferece, eles falam que é vida. Ir para a balada, ir para bebedice, para as drogas, isso para eles é vida. Para nós cristãos que servimos a Deus em verdade, em espírito, para eles nós estamos mortos. Para eles nós deixamos de viver a partir do momento que nós decidimos. Ao invés de sair de casa para ir para uma balada, para ir para a porta de um boteco, que nós decidimos ir para a casa de Deus, ir para a casa de oração. A partir do momento que nós começamos a fazer isso, eles veem nós como pessoas mortas. Então, porque Jesus diz que nós, para servirmos a Ele, nós devemos morrer para o mundo. Por isso que é tão difícil, para muitos é tão difícil se achegar a Deus. Porque querem viver dentro da igreja, viver com a Bíblia na mão e curtindo as coisas do mundo. E o Espírito Santo, ele não habita em templo sujo. Para ele morar no seu coração,
Você tem que limpar o coração. Você tem que tirar as imundícias do seu coração, os seus pensamentos negativos, pensamento de prostituição, aquilo, a partir do momento que você foi batizado, você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aí daí em diante você deve ter uma vida nova, uma vida transformada. E isso só você pode fazer. Porque Deus está de braços abertos, te esperando, me esperando, mas Ele quer de nós uma atitude. Você lembra de Jacó? Jacó dormindo, o travesseiro dele era uma pedra, e ele teve um sonho, que os anjos subiam e desciam uma escada. Os anjos subiam levando os pensamentos, as orações, e desciam trazendo a resposta. A resposta que você almeja, que você deseja, ela está em você, ela tem que partir de você. Se você orar e pedir a Deus que você quer uma mudança, quer uma transformação, Ele vai fazer. Mas a atitude tem que ser sua, a atitude não vai ser dele. Ele está ali. Ele é a água da vida, Ele é. E Ele está ali, pronto para te encher com o Espírito Santo. Se você está sentado no seu sofá, e se você sentir sede, o que você tem que fazer? Tomar uma atitude, levantar e ir até a geladeira ou até o filtro para tomar água, não é assim? E assim é com Deus. Se você não sair do seu lugar, se você continuar prostrado no seu lugar, a sua vida vai passar inteira e você vai viver da mesma forma. E digo mais, ainda é sujeito a morrer e ir para o inferno, porque não teve uma atitude diante de Deus, não teve uma atitude de mudança, de perdão. E o 36 diz: pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou que daria ao homem pelo resgate da sua alma? O que eu tenho a oferecer para Deus, para me trocar com Deus? Eu tenho um emprego que eu ganho 5, que eu ganho 10 mil por mês. Eu vou tirar, se a minha vida mudar, eu vou doar para a igreja 50% do que eu ganho. Será que Deus aceita a troca? Será que Deus vai aceitar isso? Será que isso agrada ao coração de Deus? Quando eu tiver um tempo eu vou na igreja, quando eu tiver um tempo eu vou buscar a Deus. Eu ouvia muito isso, assim, de que quem faz o tempo é a gente mesmo. Mas é uma palavra errada, porque quem faz o tempo é Deus. Até aqui Ele tem te dado tempo de arrependimento, um tempo de mudança, um tempo de vida transformada, se você desejar, se você quiser. Mas o dia que Ele te chamar, ou o dia que você tiver de partir daqui, Ele sabe. O dia, a hora, o minuto, o segundo, aonde você vai estar, Ele sabe tudo. Mas o principal que Ele quer saber é onde está o seu coração, onde estão os seus pensamentos. Se é nos seus bens materiais, se é no seu carro, se é na sua casa, se é na sua moto. Se o seu pensamento está no seu filho, se o seu pensamento está na sua esposa, ou se o primeiro pensamento seu está nele. Não que você não deva preocupar com seu filho, que talvez está caído, com a sua esposa, ou com seu esposo. Sim, mas em primeiro lugar você tem que buscar o reino de Deus. Buscar em primeiro o reino de Deus e depois todas as coisas são acrescentadas. A partir do momento que se você chegar a Deus, Ele muda tudo em sua vida. Ele vai mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de falar. Ele vai te dar uma nova visão, uma visão de sabedoria. Mas para isso você tem que querer essa mudança, você tem que desejar essa mudança. E para encerrar diz assim, o versículo 38. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se
envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória de seu Pai com os anjos, com os santos anjos. Então, talvez você tenha vergonha de falar que está indo para a igreja, que está indo buscar a Deus, ou de falar que ama a Deus para outras pessoas. Você tem vergonha disso? O pior será no dia que ele vier, se ele disser para o Pai que ele tem vergonha das suas atitudes. Aí que é doído, né? Então, o que nós devemos fazer é pedir a Ele a sabedoria, o entendimento e buscar a palavra, buscar ler a palavra de Deus, para nós entendermos o que Ele quer de nós, o que Ele deseja para nós. E só assim nós vamos ter uma vida transformada. Porque muitos e muitos, ao invés de buscar a bênção, têm buscado maldição. São muitos e muitos os que têm levado uma oferta numa igreja, em vez de ser uma oferta para abençoar, está amaldiçoando. Porque está cheio de pecados e não pede perdão a Deus. E nós devemos fazer isso. Antes de eu ajudar, eu devo pedir perdão. Eu devo me consertar com Deus para querer consertar outras pessoas. Eu tenho que me acertar primeiro com Deus para mim tentar acertar outras pessoas, para mim levar a palavra de Deus para outras pessoas. E não importa se tem cargos na igreja ou não, essa palavra ela é para todos. Todos os que reconhecem que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus e que foi enviado por Deus para nos ensinar o caminho da salvação, para nos mostrar o que devemos fazer, o que devemos seguir, as nossas atitudes, para que haja mudança em nossa vida. Amém? E que o Espírito Santo de Deus venha dar sabedoria para nós cada vez mais estarmos entendendo a palavra de Deus e estarmos firmes na presença dEle. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, meu Deus, eu venho agradecer ao Senhor pelas Tuas palavras, Pai. Eu venho agradecer, Pai, por ter cuidado de nós até aqui. Eu venho agradecer, Pai, por cuidar dessa pessoa, Pai, por ter tido a misericórdia, Pai, da sua família, ter guardado, livrado do mal, Pai. Eu venho pedir que o Senhor venha, Pai, com providência sobre a vida daqueles que se encontram aflitos, que se encontram angustiados, meu Deus. E que o Senhor venha, Pai, com Teu Espírito Santo, Pai, consolando os corações deles, Pai, dando a eles, Pai, o entendimento da Tua palavra, Pai, dando a eles, meu Deus, a sede de estar te buscando, a sede de estar glorificando o seu nome, Pai. E também, Pai, ajudando a levar a Tua palavra àqueles que precisam, Pai. A levar a Tua palavra aos necessitados, meu Deus. Pois é só o Senhor que pode fazer mudança, Pai. Então, meu Deus, que o Senhor arranca esse coração de pedra, Pai, e coloca sobre ele um coração de carne, para que venham reconhecer o seu amor, a sua misericórdia, meu Deus. Pois quantos são os que hoje desejam tirar a sua vida, porque se depararam com a situação que para eles não tem mais saída, Pai. Mas eu sei que o Senhor é a saída. Eu sei que o Senhor pode mudar. Eu sei que o Senhor pode transformar essa situação, Pai. Então, meu Deus, entra com providência sobre a vida daqueles que clamam por Ti, meu Deus. Não importa a placa de igreja, mas sim o desejo que eles tenham de estar na Tua presença. O desejo que eles tenham, meu Deus, de estar Te glorificando, exaltando o Seu nome, meu Pai. Venha, Pai, sobre eles, Pai, e arranca do caminho deles todo o mal, que eles venham, Pai, ser abençoado e que o Seu nome venha a ser glorificado na vida deles, Pai. É o que eu Te peço, meu Deus. Desde já eu Te agradeço, não só hoje, não só amanhã, mas para todo sempre. Amém. E graças a Deus. E que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e aonde você passar, você venha a ser luz. Luz para aqueles que se encontram nas trevas. Que o Espírito Santo do Senhor faça morada em seu coração e que da presença dele você nunca se afaste. Amém? Que Deus o guarde e conforte os corações daqueles que se encontram fracos. Amém.